Eles andam entre nós, parecem pessoas comuns, mas carregam dentro de si habilidades que desafiam a lógica e impressionam até os cientistas. Neste vídeo, você vai conhecer 15 indivíduos com dons tão extraordinários que poderiam facilmente ser chamados de super-humanos. Prepare-se para se surpreender com essas pessoas incríveis. O Batman da vida real. Daniel Key é conhecido como Batman da vida real por uma razão surpreendente. Ele é cego, mas aprendeu a usar a ecolocalização, assim como os morcegos, para enxergar o mundo ao seu redor. Após perder a visão ainda na infância, Daniel recusou-se a viver com limitações. Ele desenvolveu a habilidade de produzir sons com a língua e interpretar os ecos que retornavam dos objetos próximos, permitindo-lhe criar uma espécie de imagem sonora do ambiente. Essa impressionante adaptação neurológica possibilita que Daniel ande de bicicleta, caminhe por trilhas na floresta e até jogue basquete, tudo isso confiando em sua audição refinada. A ecolocalização se tornou sua forma de visão, e com ela ele conquistou uma autonomia extraordinária, desafiando a ideia convencional do que é possível para pessoas cegas. Sua vida é uma combinação de coragem, engenhosidade e força de vontade. A história de Daniel Key é um verdadeiro testemunho da resiliência humana e da incrível plasticidade do cérebro. Ele nos mostra que, mesmo diante das adversidades mais difíceis, é possível reinventar a própria realidade e alcançar feitos extraordinários. Sua jornada não só inspira, mas também redefine os limites da superação pessoal. A menina que chora lágrimas de diamante. Muitas pessoas sabem que diamantes são pedras extremamente caras, compostas principalmente de carbono, além de serem muito afiadas e duras. Então, como pode esse material sair dos olhos de um ser humano? Esse fenômeno ocorreu com uma menina no Líbano. Quando as pessoas ouviram falar disso, acharam incrível e inacreditável. Certo dia, a menina estava chorando e sentiu um desconforto extremo nos olhos, como uma dor latejante. Seus pais a levaram ao hospital local para um exame, e o que os médicos descobriram foi surpreendente. Eles encontraram cristais semelhantes a diamantes nos olhos da garota. Esses cristais eram tão transparentes e pareciam diamantes reais que os médicos ficaram perplexos. As lágrimas eram tão afiadas e duras quanto diamantes, e se usadas para cortar outros materiais duros, deixavam arranhões ou rachaduras. Após exames detalhados em vários hospitais, descobriram que a menina possuía essa condição desde nascimento, mas foi ativada em certas circunstâncias. Análises científicas revelaram que os cristais eram compostos principalmente de carbono 12 e carbono 14, possuindo estrutura interna semelhante à dos diamantes, mas não exatamente iguais. Ainda não há uma explicação completa de por que seu corpo expele grandes quantidades de carbono dessa maneira. O sobrevivente. A história de sobrevivência de Mauro Prosper destaca a resiliência humana diante de adversidades extremas. Em 1994, Prosper, um policial italiano e corredor dedicado, participou da Maratona des Sables, uma corrida de 156 milhas pelo Saara, um deserto famoso por seu clima severo. Durante a prova, Prosper foi surpreendido por uma tempestade de areia que o desorientou, e assim ele se afastou da rota. Após o fim da tempestade, ele se viu perdido na imensidão do deserto, longe dos outros competidores e com suprimentos limitados. Por 10 dias, Prosper lutou para sobreviver em um dos ambientes mais hostis do mundo. Ele encontrou um santuário abandonado que lhe ofereceu abrigo, e em um ato impressionante de engenhosidade, conseguiu sobreviver bebendo sua própria urina e comendo morcegos que conseguiu capturar. Após percorrer mais de 180 milhas na direção errada, Prosper foi encontrado por uma família nômade, desidratado, mas milagrosamente vivo. O encantador de leões. Kevin Richardson, conhecido por sua relação especial com grandes felinos, tem um dom em comum para interagir com essas criaturas poderosas. Seja um guepardo ágil ou um leão majestoso, sua conexão com esses animais é única. Nascido em 8 de outubro de 1974 em Joanesburgo, na África do Sul, ele sempre teve uma afinidade natural com a vida selvagem. Durante a infância, morou perto de um parque de leões e desenvolveu um forte laço com o proprietário, o que lhe permitiu passar muito tempo ao lado dos animais. Mais tarde, ele assumiu a administração de uma reserva chamada Reino do Leão Branco, onde cuidou de 26 leões, além de hienas, leopardos e outras espécies nativas. Em 2013, arrecadou fundos para fundar seu próprio refúgio, o Santuário de Vida Selvagem Kevin Richardson. Sua ligação com os leões é tão profunda que ele interage com eles como se fossem membros de sua família, abraçando-os e demonstrando afeto. Embora seja uma atividade perigosa, a conexão que construiu com esses animais é algo verdadeiramente extraordinário. A menina com visão de raio-x.
Com apenas 10 anos, Natasha Demnica afirmou ter a habilidade de ver dentro do corpo humano. Inicialmente, muitos pensavam que ela era apenas uma menina imaginativa, mas logo ficou claro que suas afirmações eram legítimas. Sua primeira experiência com esse fenômeno foi quando ela viu dentro do corpo de sua mãe, identificando diferentes órgãos e discutindo o que ela via. Conforme Natasha ficava mais velha, suas habilidades se tornavam ainda mais refinadas, permitindo que ela enxergasse ao nível celular. As pessoas começaram a confiar em seu julgamento médico, mais do que em profissionais treinados. Após chamar a atenção na internet, Natasha foi convidada para um programa britânico para testar suas habilidades. Ela identificou com precisão doenças como enxaquecas, endometriose e defeitos cardíacos em indivíduos. No entanto, algumas condições médicas que ela diagnosticou não foram confirmadas por profissionais. Enquanto alguns acreditam que ela tem habilidades psíquicas, outros acham que ela é habilidosa em ler sinais externos de doenças. Independentemente disso, sua capacidade de detectar certas condições médicas é notável e inegável. O Homem de Gelo. Wim Hof, conhecido como o Homem de Gelo, é uma pessoa que realmente se aproxima de ter superpoderes no mundo real. Enquanto muitos não conseguem suportar o frio do inverno, Wim pode escalar montanhas nevadas usando apenas shorts e nadar em rios gelados. Nascido em uma vila na Holanda, ele não mostrava diferenças notáveis até os 17 anos, quando percebeu que não sentia frio extremo como os outros. Em um dia de inverno, ele mergulhou em um rio congelado e descobriu uma sensação de excitação que o levou a fazer isso repetidamente, aumentando sua resistência ao frio. Esse hábito de mergulhar em águas congeladas se tornou uma prática regular para ele, que começou a explorar os limites de sua resistência física e mental ao frio. Seu interesse por essas atividades extremas o levou a desenvolver uma série de técnicas de respiração e meditação, que, segundo ele, ajudam a controlar seu sistema nervoso autônomo e a resposta imunológica. Em 2007, ele tentou escalar o Monte Everest usando apenas shorts e sapatos, mas não conseguiu completar a subida devido a lesões nos pés. Apesar desse revés, Wim Hof não desistiu de seus objetivos. Ele continuou a treinar e a aprimorar suas técnicas, determinado a provar que o corpo humano é capaz de suportar condições extremas quando adequadamente preparado. Seu esforço e dedicação foram recompensados quando ele quebrou vários recordes mundiais de resistência ao frio, incluindo uma subida ao Monte Kilimanjaro em condições extremas. Wim Hof também estabeleceu recordes por nadar sob o gelo e por permanecer submerso no gelo por longos períodos. Suas habilidades incríveis têm sido objeto de numerosos estudos científicos que tentam entender os mecanismos por trás de sua notável resistência ao frio. O magneto da vida real. Embora os humanos não possuam propriedades metálicas, na Malásia, existe um homem chamado Leo Tolin, conhecido como o Homem Magnético. Aos 70 anos, ele descobriu que seu corpo podia atrair objetos metálicos. Essa capacidade, que parecia aumentar com a idade, despertou grande curiosidade e fascínio. Em um programa de TV, Leo Tolin mostrou sua habilidade de prender mais de 10 objetos metálicos em seu corpo. Para garantir a autenticidade de sua capacidade, os objetos foram limpos para remover qualquer possibilidade de adesivos ou truques. Surpreendentemente, os objetos permaneceram presos à sua pele, impressionando tanto o público quanto os cientistas. Ele conseguia atrair e segurar até 36 quilos de metais, uma habilidade que lhe permitiu realizar feitos extraordinários. Em 2008, por exemplo, ele usou sua capacidade magnética para puxar um ônibus por alguns metros. Esse evento atraiu a atenção de pesquisadores, que se esforçaram para entender o fenômeno por trás de suas habilidades incomuns. Cientistas descobriram que o corpo de Leo Tolin não emitia campos magnéticos, mas possuía um nível de fricção incomum que permitia que os objetos grudassem em sua pele. Essa habilidade única também foi encontrada em seu neto, sugerindo que poderia ser hereditária. Suas habilidades continuam a intrigar e a desafiar as explicações científicas convencionais. O profeta verdadeiro. Neste mundo há pessoas que realmente podem prever eventos futuros? E essas previsões se realizam de fato? Com essas questões em mente, vamos conhecer Edgar Cayce, conhecido como semideus adormecido. Cayce nasceu na década de 1880. Desde a infância, eventos misteriosos sempre aconteciam ao seu redor, e ele conseguia prever com sucesso alguns pequenos incidentes futuros. No início, seus pais pensavam que ele estava possuído por espíritos malignos, então começaram a estudar a Bíblia e orar diariamente. Quando tinha 13 anos, Cayce afirmou ter encontrado um anjo do reino celestial que lhe concedeu a capacidade de prever eventos mundiais. Esse poder só se manifestava quando ele estava dormindo, aparecendo em forma de sonhos.
A partir de então, cada vez mais pessoas começaram a procurá-lo para obter previsões sobre eventos futuros. Naturalmente, muitos também duvidavam de sua capacidade. Para verificar se suas previsões eram verdadeiras, um experimento científico foi conduzido, pedindo a Cayce para prever um acontecimento médico. Seu prognóstico contradisse teorias médicas estabelecidas, mas acabou se provando correto, revolucionando o entendimento médico na época. Nos anos 1920, um cético usou as palavras de Cayce para submeter um artigo científico importante, o que aumentou ainda mais a fama de Cayce e atraiu a atenção da Universidade de Harvard. A mulher que não sente dor. A britânica Jo Cameron, nascida na década de 1950, é uma pessoa extraordinária devido a uma mutação genética rara que a impede de sentir dor. Desde jovem, Jo levava uma vida normal, sem perceber que algo estava diferente com ela. Pequenos acidentes, como cortes ou queimaduras, nunca causavam dor significativa, mas ela nunca deu muita importância a isso. Foi apenas com o passar dos anos que sua condição começou a se destacar. Jo só descobriu essa peculiaridade aos 65 anos, após passar por uma cirurgia complexa sem necessidade de analgésicos. A equipe médica ficou perplexa com sua insensibilidade à dor e iniciou uma série de exames para entender melhor sua condição. Através de análises genéticas, os cientistas descobriram que Jo possuía uma mutação única que alterava sua percepção de dor, tornando praticamente inexistente. Essa descoberta fez de Jo um objeto de muitos estudos científicos, pois sua condição poderia oferecer novas perspectivas sobre a dor e suas manifestações. Pesquisadores começaram a investigar como sua mutação poderia ser utilizada para desenvolver novos tratamentos para dores crônicas e outras condições dolorosas. Jo participou de diversos estudos, sempre disposta a contribuir para avanços na medicina. Apesar de não sentir dor, Jo vive uma vida plena e ativa, tomando cuidados extras para evitar ferimentos que poderiam passar despercebidos. Sua história destaca a complexidade do corpo humano e as incríveis variações que podem ocorrer devido a mutações genéticas. Jo continua a ser um exemplo vivo de como o estudo de casos raros pode levar a grandes descobertas científicas. O homem com a pele mais elástica. Gary Turner tem uma rara condição médica chamada Ehlers-Danlos, que afeta os tecidos conectivos do seu corpo. Devido a essa condição, sua pele é incrivelmente flexível e elástica. Na verdade, ele pode esticar a pele de seu estômago até impressionantes 15 centímetros. Embora a pele de Gary seja elástica em várias partes do corpo, como sua barriga, pescoço e braços, suas mãos e pés não são tão flexíveis. Essa habilidade única lhe rendeu um lugar no livro dos Guinness. É importante notar que a síndrome de Ehlers-Danlos apresenta desafios além da pele, afetando os ligamentos da pele e órgãos internos, podendo ser bastante dolorosa. Infelizmente, não há cura para essa síndrome, e em casos graves, pode levar a complicações potencialmente perigosas. O caso de Gary é realmente excepcional, mas também é um lembrete das complexidades das condições médicas e da importância de entender e apoiar aqueles que convivem com elas. O garoto de borracha. Daniel Browning Smith, também conhecido como garoto de borracha, é um contorcionista como nenhum outro no mundo. O livro dos Guinness o nomeou o homem mais flexível do mundo, e com razão. Ele consegue dobrar e esticar seu corpo em formas e posições que parecem pouco naturais para nós. Sua jornada incrível começou aos 4 anos, quando seu pai notou seu poder único durante uma brincadeira. Com trabalho árduo, treinamento profissional e o apoio de seu pai, Daniel aprimorou seus talentos e se tornou contorcionista supremo. Ele detém 7 impressionantes recordes mundiais por sua flexibilidade extrema. Além disso, ele criou acrobacias impressionantes para filmes, programas de TV e comerciais. A melhor parte é que suas proezas na vida real são drasticamente mais baratas e mais fáceis de trabalhar, proporcionando resultados ainda melhores. É incrível ver tais superpoderes na vida real. O homem mais forte do mundo. Antônio Barichevich, nascido no início do século XX, foi conhecido como um dos homens mais fortes do mundo. Com 1,93 m de altura e pesando mais de 400 quilos, ele demonstrou uma força incrível desde jovem. Sua capacidade de arrancar árvores pela raiz e realizar outras proezas de força física logo chamou a atenção de todos ao seu redor. Durante os anos 1950, ele se tornou famoso por ter uma força fenomenal, capaz de carregar 20 adultos simultaneamente. Barichevich não se limitou a exibições de força bruta. Ele também participou de competições de levantamento de peso e luta livre, onde suas habilidades excepcionais se destacaram ainda mais. Seu talento natural e dedicação ao treinamento rigoroso o transformaram em uma lenda viva no mundo inteiro.
Em 1952, ele decidiu puxar um trem de 43 toneladas, um feito que muitos consideravam impossível. Após 8 anos de treino intenso, ele conseguiu realizar essa façanha em Montreal. O evento atraiu uma grande multidão e impressionou todos que assistiram, solidificando ainda mais sua reputação como um dos homens mais fortes que já existiram. O legado de Barichevich perdura até hoje, inspirando futuros atletas e levantadores de peso. Suas realizações extraordinárias são lembradas como um testemunho do potencial humano e do poder da disciplina. Seu nome continua a ser sinônimo de homem forte com uma determinação inabalável. O artista com memória fotográfica. Stephen Wiltshire, um renomado artista britânico, tem um talento incrível para desenhar e pintar. Sua jornada artística começou quando ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Foi sua irmã mais velha, Annette, que reconheceu seu potencial e o levou ao apartamento de um amigo no 14º andar para ver a paisagem urbana. A partir desse momento, ele ficou obcecado em projetar e desenhar pontos de referência e edifícios, e sua paixão só cresceu com o tempo. Hoje, Stephen é considerado um dos artistas mais famosos da Grã-Bretanha, e sua história continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua excepcional memória fotográfica é verdadeiramente impressionante. Com apenas um olhar, ele pode capturar e desenhar coisas em detalhes incríveis, tornando seu superpoder verdadeiramente fascinante e inspirador. Esses são apenas alguns dos exemplos de pessoas que exibem habilidades extraordinárias. Suas histórias inspiram e desafiam nossa compreensão dos limites da capacidade humana, mostrando que há muito mais a ser explorado e descoberto. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificação para receber os novos vídeos. Gratidão por assistir e até a próxima!